Abra, por favor, a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Deus colocou uma palavra no meu coração hoje à tarde, irmã Delícia. Eu falei para Deus, Deus, como que o Senhor coloca uma palavra no coração se já tem quem vai pregar? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus faz tudo certo. Mateus capítulo de número 24. Versículo de número 37, 38, 39, 40, diz assim a palavra do Senhor. Mas como foram nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, quando comiam, bebiam, casavam, entregavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou. E a todos surpreendeu, assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. 42. Cuidai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Meus queridos, eu quero apenas entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, então eu não vou pregar, mas quero apenas colocar aqui nessa noite aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa noite têm visto o que está acontecendo. Todos nós temos assistido tudo o que tem acontecido a nível mundial. A nível mundial. Algumas pessoas, às vezes, muito céticos, dizem, mas sempre houve guerras. Sempre houve rumores de guerras. Sempre houve pestes. Sempre houve terremotos. E isso é verdade. Porém, não é por acaso que Jesus, quando ele está falando em Mateus 24, ele vai usar a expressão dores de parto. Porque se Jesus estivesse preocupado com a dor em si, ele teria falado dor de rins. Ele não teria falado dor de parto. Mas ele usa a dor de parto exatamente porque as mulheres que já tiveram filhos sabem que o filho está para nascer não quando você sente a primeira contração, mas quando as contrações estão muito próximas uma das outras. Quanto mais próximo uma contração da outra, pode ir para o hospital porque a criança está para nascer. Quando as contrações estão a um espaço muito grande de tempo, se você for no hospital, é viagem perdida, voltar para casa, porque ainda não chegou a hora. Da mesma forma, sempre houve terremotos, da mesma forma, sempre houve guerras, rumores de guerras, da mesma forma, sempre houve pestilências. Porém, o que nós estamos vivenciando neste exato momento é exatamente as últimas dores de parto. Nós estamos vendo a cada dia que guerras e rumores de guerras estão se acentuando, aonde hoje nós já estamos correndo um risco muito sério de uma guerra
não somente com mísseis, com balas, mas nós estamos correndo um grande risco de uma guerra nuclear, de uma guerra atômica. Nós estamos vivendo mais do que isso. Estamos vivendo dias onde a qualquer momento nós podemos viver uma guerra biológica, semelhante à que nós tivemos em 2019, que foi o Covid-19. Mediante a tudo isso que nós estamos vivendo, vivenciando, e eu sempre falei para vocês que o relógio do arrebatamento se chama Israel. Você quer saber se os dias estão próximos ou não? Olha para Israel. Ah, pastor, mas Israel sempre viveu em guerra. Israel sempre viveu em grande aflição. E isso também é verdade. Mas se você fizer uma breve pesquisa, você vai perceber que a cada guerra, mais países se voltam contra Israel. Porque para chegar ao Gog e Magog, que infelizmente algumas pessoas estão dizendo por aí que essa guerra que está acontecendo é Gog e Magog, desconhecendo completamente a Bíblia, nós estamos a caminho do Gog e Magog, mas nós não estamos ainda no Gog e Magog. O Gog e Magog, a Bíblia diz que o próprio Deus é quem vai virar todas as nações, ou melhor, quase todas as nações, para poder se levantar contra Israel. Há muito tempo eu tenho falado aqui, e às vezes não é muito bem ouvido, mas falar hoje é fácil. Mas há muito tempo atrás eu dizia assim: quando a Rússia se virar contra Israel, irmão, aí você pode se preparar. E se você tem acompanhado, você sabe o que eu estou falando. A entrada dos Estados Unidos nessa guerra está quase que forçando a Rússia a entrar também. A Rússia é uma das maiores potências, nuclearmente falando. A Rússia tem mais de 7.000 ogivas nucleares, aonde em 40 minutos destrói o mundo inteiro várias vezes. Várias vezes, em 40 minutos. Pastor, você está dizendo isso para me amedrontar? Você está dizendo isso para me deixar com medo? Não. Por que não? Porque o crente que tem certeza da sua salvação, ele não tem medo da morte. O crente que tem certeza da sua salvação, ele sabe que o viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Então, para nós, igreja, o que está acontecendo, na verdade, é a alegria de saber que aquilo que tanto você esperou está muito próximo de chegar, que é a volta de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, mas ele deixou sinais. E baseado na velocidade a qual os sinais estão acontecendo, é uma crença minha, não vai mais 3 anos. Não vai mais 3 anos. Se for. Pelo que está acontecendo. Pela velocidade com que as promessas, as profecias estão se cumprindo. Porém, nós estamos vivendo o último período da igreja de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Nós estamos vivendo Laodiceia, a igreja morna. E a igreja morna
Jesus disse que ele iria vomitar para fora da sua boca. Nós estamos vivendo os dias da igreja de Mateus 25. Mas não é a igreja prudente, é a igreja louca. É a igreja que está vendo os acontecimentos, mas está como está em Mateus 24, no texto que nós acabamos de ler. Como nos dias de Noé, estão desapercebidos, estão preocupados com os prazeres, está preocupado com seus deleites. Irmãos, é hora da igreja cumprir o seu papel. Qual é o papel, pastor? É dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor pela salvação das almas, porque o dia está próximo. Muito próximo. É hora da igreja no mundo inteiro clamar ao Senhor por salvação de almas, porque a trombeta está para soar. E se a trombeta soar agora, nós queremos estar preparados para poder encontrar com o Senhor. Eu quero clamar a cada um de você nessa noite. É tempo da igreja clamar pelas famílias. Porque a palavra do Senhor diz que Ele vai salvar tu e a tua casa. Ele vai salvar a mim e a minha casa. Então é tempo da igreja dobrar os seus joelhos, clamar pelas famílias, orar pelas famílias, interceder pelas famílias, porque esse é o tempo a qual a porta da graça está para se fechar. A porta da graça está para se fechar. É tempo de perdoarmos quem precisa de perdão. É tempo de amar quem precisa ser amado. É tempo de buscarmos ao Senhor enquanto há tempo. 2 Crônicas, capítulo de número 7, diz que se o meu povo, olha o se que a irmã Delícia falou agora há pouco, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que povo é esse que chama pelo nome dele? Somos nós. E ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você não é chamado de cristão? Você não é chamado pelo nome dele? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Essa é a promessa de Deus para a minha vida. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Não precisamos ficar desesperados como muitos estão por aí, mandando mensagem, dizendo, pastor, eu estou apavorado. Pastor, eu estou perturbado. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Não, irmãos. Para a igreja não é surpresa. É aquilo que você orou sua vida inteira. Nós pregamos a vida inteira que Jesus estava voltando. Aí agora que Ele está voltando, nós vamos desviar. Aí agora que Ele está voltando, nós vamos pisar fora da faixa. Não. Pelo contrário. É tempo da igreja se unir em clamor, em oração, na presença do Senhor,
para que nós possamos afinar os nossos ouvidos de acordo com o diapasão da trombeta que vai soar, para que possamos ouvir quando a trombeta tocar. Queridos, eu trago esta palavra ao seu coração como forma de urgência. Urgência. O tempo é chegado. O tempo é chegado. O tempo é chegado. O mundo aí fora é tempo de carnaval. O tempo aí fora é tempo de festa junina. A igreja é tempo de juntar os pés. Para a igreja não é tempo de lazer. Para a igreja é tempo de buscar a presença do Senhor. É tempo de consertarmos aquilo que ainda está errado. É tempo de acertarmos os ponteiros, porque já é quase meia-noite. E Jesus não tarda em voltar. Não tarda em voltar. Quando eu falo de Israel como sendo o relógio do arrebatamento, eu não consigo deixar de lembrar da parábola da figueira. Quem já ouviu a parábola da figueira? Todo mundo já ouviu a parábola da figueira? A parábola da figueira diz que quando os seus ramos brotarem, sabeis o quê? Sabeis que o fim está próximo. Depois, ele vai dizer que quando esses ramos brotarem, essa geração dos ramos brotar não passará sem que tudo isso aconteça. Tudo isso, você tem que recorrer ao contexto para saber que tudo isso é esse. E esse tudo isso inclui o arrebatamento da igreja. Ou seja, queridos, quando veres a figueira brotar, sabeis que essa geração da figueira é a geração do arrebatamento. Aí a pergunta que fica, irmã Delícia, é quando foi que a figueira brotou? Ela já brotou? Todas as vezes que olhamos figueira na Bíblia, está se referindo a quem? A Israel. Por que que dessa vez vai ser diferente? Então está falando de Israel. Boa parte dos estudiosos acreditam que a figueira chamada Israel brotou em 1948. Dia 14 de maio de 1948, quando Israel se tornou nação novamente, ali estava o brotar da figueira. Cumprindo-se algumas profecias, como por exemplo, dizendo, pode uma nação nascer da noite para o dia? Israel brotou da noite para o dia. E com a ajuda de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E é por isso que em todas as ministrações que eu faço das bênçãos apostólicas, eu sempre digo sobre Israel. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, eu abençoarei os que te abençoarem,
e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Faça uma breve pesquisa e você verá que depois de 1948, depois de Oswaldo Aranha ter tido essa importante participação em Israel se tornar nação, a bênção de Deus esteve sobre o Brasil, inclusive com muitas doenças sendo erradicadas de 1948 para cá. Ele abençoa os que abençoam Israel. Ele amaldiçoa aqueles que amaldiçoam a Israel. Então, se a figueira brotar é 1948, a pergunta é: quanto tempo tem uma geração? Quanto tempo tem uma geração? Moisés vai dizer, se eu não me engano, no Salmo 90, ou é 90, se eu não me engano, ele vai dizer que a geração é de 70 a 80 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Pastor, você está dizendo que Jesus vai voltar, você está querendo dar uma data para Jesus voltar? Não, de forma alguma. Eu só estou te mostrando que está muito próximo. Porque se você somar 1948 com 80, dá 2028. Você está dizendo que Jesus vai voltar em 2028? Não, eu estou dizendo que verdadeiramente o dia está muito próximo. Porque de 2000 para cá, escute bem o que eu vou dizer para você, eu já estou finalizando. De 2000 para cá, depois daquele ataque do World Trade Center, no ano de 2001, 2001, foi 11 de setembro de 2001. 11 de setembro de 2001 foi o start para os acontecimentos da profecia bíblica. Daquele dia para cá, os sinais, as dores de parto estão cada dia mais próxima uma das outras. Então, como pastor de vocês, a qual pesa sobre os meus ombros o ensinamento, a exortação, eu digo para vocês nessa noite: alegra-te o teu coração, vigia, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Se apegue com o Senhor. Se apegue com o Senhor. Porque amanhã pode ser muito tarde. Talvez até tarde demais. Tarde demais. O que está vindo por aí só vai suportar aqueles que estiverem verdadeiramente firmados na rocha. E vai se cumprir a palavra que diz: outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Deus vai fazer essa limpeza. Então acorda, igreja. Desperta. Porque o tempo é chegado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.